Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Deus abençoe aí o seu dia, a sua noite, não sei o momento que você vai ouvir a mensagem, mas que Ele possa trazer as ricas bênçãos do céu, crescimento para a tua vida, luz para os teus caminhos. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Para aquilo que o Deus Todo-Poderoso tem para falar conosco hoje, sempre por intermédio da sua palavra. E encontra-se o texto para nossa breve reflexão na a segunda carta de Coríntios. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10. Quero ler com vocês a partir do verso 15. Diz assim, 3 versículos apenas. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outro, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que a sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites do nosso trabalho entre vocês. Então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além de sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim, ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território dos outros. Como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta com um teor bastante pastoral. E o que eu quero dizer? De cuidado, um pastor cuida das suas ovelhas. Visto que a primeira carta foi uma carta com bastante exortação e um guia de conduta justamente para que eles não viessem a cair no pecado. A igreja de Coríntios tinha, por exemplo, um presbítero que dormia com a sua madrasta, dando assim um mau exemplo, um mau testemunho. E eles se arrependeram. Então eu creio que essa palavra, ela vai de encontro ao coração de pessoas arrependidas e que querem crescer na fé, que querem crescimento efetivo para a sua vida. Muitas pessoas vivem, sabe, um evangelho raso, superficial e não percebem, não conseguem ver nada acontecer. E um evangelho superficial, meu irmão, ele não produz transformação de vida. Não adianta nem tentar. Além do arrependimento, é necessário de nós mergulharmos na palavra. E é o que Paulo está tentando trazer. Eu ministrei esse texto para vocês, mas de forma mais ampla. E o Senhor me trouxe ele novamente. Creio que ele quer falar mais profundamente ao coração. E eu meditei bastante. Conversei com o Senhor sobre aquilo que ele queria falar para vocês. E vamos fazer as aplicações pertinentes. Vamos contemporalizar, trazer para a nossa vida. Fala assim, ó. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros. Irmãos, não se apegue, sabe, ao que os outros estão fazendo. Irmão, o deserto, ele é pessoal. E pessoas estão enfrentando vários tipos de deserto. Tem o deserto na área sentimental, que é um rompimento de um relacionamento. Nós percebemos que há algo errado conosco. E não se trata do outro que foi embora, do esposo ou da esposa que traiu, se trata de você, irmão. O deserto ele é pessoal. Tem pessoas que têm vivido um deserto financeiro na área do trabalho. Tem pessoas que têm vivido um deserto de enfermidade, passado por várias doenças. Fruto, talvez até mesmo de práticas. Não estou dizendo que toda doença, irmão, seja espiritual. Às vezes ela é culpa nossa. Por exemplo, se você ingerir muito açúcar, irmão, provavelmente você vai ter diabetes. Você vai ter diabetes, meu irmão. É uma colheita. E nós precisamos nos atentar, sabe, ao que nos trouxe o deserto, porque o deserto ele não é externo. O que está acontecendo externamente é um reflexo daquilo que está acontecendo internamente. Por isso Paulo fala, não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros. Ele não está preocupado com o que os outros estão fazendo, irmão. Não está olhando para o umbigo do outro. Seja íntegro, irmão. Seja inteiro. Íntegro é uma pessoa que olha para si mesmo e focado na sua parte, nos seus limites, naquilo que você deve fazer. Olha, a palavra fala em Jó, capítulo 8, versículo 20. Esteja certo de que Deus não abandona pessoas honestas, até aquelas que confessam o seu pecado, confessam a sua dificuldade, a sua fraqueza, a sua limitação diante dele, irmão. Ele não abandona. E essa palavra honestas, na versão viva, na tradução da Bíblia viva, da NVI, a nova versão internacional, ela traz justamente íntegra. Deus não abandona pessoas inteiras. Íntegras é uma pessoa inteira, com integralidade. Nem dá a mão para ajudar os maus. O Senhor não ajuda, irmão, quem não quer, quem quer agir na maldade. Não ajuda, não estende a mão para
os perversos, ele torna a face dele severa, irmão. E pelo contrário, ele se torna inimigo e vai contra, porque essas pessoas influenciam a pessoas a fazer o mal. Então Paulo não está preocupado com o trabalho dos outros. Não nos orgulhamos do trabalho dos outros. Não está, irmão. Qual é a sua parte na obra? Qual é a sua parte, minha irmã? Nesse deserto que você tem enfrentado? Olha, ele fala assim: nem assumimos o crédito por ele. Eu amo essa expressão, porque, irmão, tem muita gente querendo colher o que não plantou. Por que que o casamento se dissolveu? Por que que o relacionamento foi partido? Por que que você saiu do último emprego, irmão? Por que, minha irmã, perdeu o emprego? Por que que os recursos acabaram? Por que que a doença chegou na tua tenda? Por que que a destruição está na tua casa? Você já parou? Porque a gente precisa entender a semente que estamos plantando e precisamos entender que, se quisermos um futuro diferente, precisamos começar a plantar uma nova semente. Agora, não plantou, irmão? Não plantou, minha irmã? Nem tente colher. Nem assumimos o crédito por ele. Os outros estão plantando. O que que você tem plantado? As pessoas estão aí lutando com a vida, querendo dar ter um trabalhinho simples, mas foi Deus que deu, sabe, cuidar bem da família. A minha ostentação, irmão, eu vou te falar, é ver criança correndo pela casa assim, feliz, sabe, rindo, correndo do papai querendo pegar e dar uns tapinha na bunda. Eu acho bom demais. Isso pra mim é ostentação, sabe, uma família feliz, sorriso no rosto da esposa. Mas qual que é a sua ostentação? Sabe, o que aconteceu para que você chegasse até o lugar onde você está hoje? Você reflete sobre isso ou você prefere correr e se esconder? Tentar uma nova forma, assim como a mulher de João 4, um novo casamento. 5, nenhum deu certo, não se curou. Então, meu irmão, não plantou, nem tenta colher, porque não vai conseguir. Quero ler com vocês um texto que, para mim, ele encaixa perfeitamente nisso que eu estou falando, porque Salomão era, de fato, um homem mais sábio depois do Senhor Jesus, e Eclesiastes 11:4 traz essa percepção para nós. Ele fala assim, quem fica esperando que o vento mude, ou seja, nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai, irmão. Então quem fica esperando o vento passar, ou que o vento mude, e que o tempo fica bom, nunca plantará, mas também não colherá nada. É o que a palavra fala. Então, a gente não pode esperar ter crédito pelo que os outros estão falando, pela oração do pastor, pela pregação do irmão Alisson. Qual é a sua parte, irmão, nessa obra? Qual é a sua parte, minha irmã, nessa obra? Deus não trabalha unilateralmente, Ele sempre nos chama a trabalhar junto com eles. E olha o que Paulo fala. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que você tem esperado que Deus faça? E a fé, ela é obediência à palavra, irmão. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites do nosso trabalho entre vocês. Paulo não poderia começar um trabalho. Irmãos, Paulo não poderia começar outro trabalho, a menos que ele estivesse terminado. Ele estava ali sendo restringido por Deus. E muitas vezes nós nos encontramos assim, irmão. Nós que ministramos, e aqui eu falo de mim mesmo, mas eu também sou ministrado. Quero falar que prego, mas também ouço pregação, que cuido, mas que também sou cuidado. E gosto. Particularmente eu gosto muito mais de ser cuidado do que cuidar, irmão. Mas eu não estou aqui para fazer o que eu quero. E eu já entreguei o meu livre-arbítrio para Deus. Você já entregou o seu livre-arbítrio para Deus? Você já perguntou o que Ele tem para você? Você sabe qual é o futuro que Deus planejou para você? A gente precisa ter paciência, mas é necessário que a fé venha crescer. E o crescimento, irmão, Pedro fala, desejem ardentemente o leite espiritual. E quando ele traz esse versículo, ele fala que as pessoas estavam sendo alimentadas pelo leite puro e genuíno, mas é necessário que nós venhamos a comer uma feijoada, algo com mais substância, sabe? Com mais força, que dê mais impacto para que nós venhamos a crescer. Agora, nós, por exemplo, não precisamos, irmão, atentar às pessoas que, sabe, sobre esse crescimento.
Nós devemos ter paciência, mas despertar dentro do coração de cada um de vocês. Sabe que é necessário o desejo de crescimento. Nós como pessoas devemos despertar o melhor das pessoas que estão à nossa volta, inspirar, incentivar e falar a verdade, irmão. Falar, ó, se você não largar esse pecado, irmão, você vai pro inferno. O inferno ele é real e eu não tô aqui para mentir para vocês, passar a mão na cabeça de pecado de estimação de ninguém, não. E essa é a diferença de um líder e de um chefe, irmão. Um líder, ele inspira as pessoas a ser melhores que elas podem ser. O chefe, ele quer que a pessoa fique lá, na mediocridade dela, infrutífera. E Deus sabe que ela pode. Eu quero te falar algo, irmão. Quero te falar, minha irmã, algo do fundo do meu coração. Você nasceu para dar certo. Porque tudo que Deus faz é para dar certo. Você é uma criação de Deus. Então você nasceu para dar certo. Você é uma obra maravilhosa da mão de Deus. Olha, mas é necessário que nós venhamos a nos firmar a uma palavra efetiva e não nos enganamos a nós mesmos, deixando de colocá-la em prática, achando que se nós não plantarmos, nós vamos colher alguma coisa. Você quer um relacionamento bom, irmão? Você quer um relacionamento bom, meu irmão? Um esposo, uma esposa frutífera, um casamento santo? Mas você tem plantado santidade? Você tem se preparado para ser uma esposa, como de Provérbios 31, uma mulher virtuosa, guerreira, sabe, que os outros olham assim e elogiam? E eu tenho preparado para esse relacionamento, tenho esperado, eu tenho saído com os contatinhos do meu WhatsApp, eu tenho eliminado aquilo que traz prejuízo para mim, aos meus olhos, que me faz pensar diferente daquilo da palavra de Deus. O que você quer? O que você quer? A sua fé está crescendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas aonde você se alimenta tem palavra? Tem palavra? Tem palavra? Olha, quero deixar uma palavra para esses, irmão. Para esses. Porque tem pessoas que são inconstantes. E, logicamente, irmão, essas pessoas vão ficar pelo meio do caminho. Não vão alcançar a promessa. Não são todos que alcançam promessa, irmão. Eu queria dar uma palavra para você aqui. Sabe, não são todos que saem do deserto. Não são todos que serão salvos. Não são todos que terão casamento restaurado. Agora, a quem permanecer, mataria a fome. É o que o Senhor Deus diz. A quem prevalecer, a quem perseverar. Lucas capítulo 21, versículo 19. Se você perseverar até os fins, se tiveres paciência, será salvo. É na tua paciência que serão salvos. O Senhor Jesus fala para os discípulos. Mas olha o que Paulo fala em Efésios 2, 4, do versículo 12 ao 16. O texto é bastante explicativo, nós vamos ler ele. Ele diz o seguinte, fala assim, ó, ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé, o mesmo tamanho de fé, o mesmo tipo de fé, a mesma qualidade de fé, e o nosso conhecimento no Filho de Deus, que é o cabeça, a nossa mente. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Maturidade. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento e pessoas falsas. Não. Não tem como, sabe, dar promessa para quem ainda está no gugu dadá. Olha, essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, crescemos em tudo até que alcançamos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, e é possível, irmão. Ele é quem faz que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas entre elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio de amor. E aqui eu quero falar especificamente para aquelas pessoas que têm um deserto de relacionamento. É ele quem faz com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio de união. É ele que une. Não tem união se ele assim não decidir. Não tem restauração se ele assim não decidir.
Não tem, sabe, Hebreus 10, 36 fala que depois de nós termos feito a vontade dele, ele é fiel para cumprir o que prometeu. Mas se ele é fiel e ele não falha, o que está acontecendo então no meio dessa empreitada, irmão? Ciclos repetitivos, pecado, rada, soia, tenta dominar minha mente. Mas por que eu não consigo largar, Alisson? Porque é uma promessa. A palavra é mais poderosa que eu sei. E aí entra no deserto, sofrimento, ajuste, ajuste. Um corpo bem ajustado, forte, poderoso, representando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que nós temos feito pelo Rei e pelo Reino? Qual virtude nós temos demonstrado? Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Um coitadinho? Eu preciso de pastor. Cucu, tá. Tá na hora de tomar, meu irmão, uma feijoada, desejar algo, dar a cara para bater, pá, porrada. É pra guerra, irmão. É lá que cresce. Sabe onde o exército israelita treina? Sabe por que é o melhor exército do mundo? Treina no deserto, irmão. Deserto. Agora tem gente que tá correndo disso. Tem gente que tá correndo. Chega sábado à noite então, irmão. Sábado à noite tudo pode mudar, né? Pode para quem é inconstante. Olha, e precisamos entender, porque não se trata só de nós. Paulo só vai alcançar outras pessoas, irmão, se ele completar a obra aqui. Então a gente age no egoísmo, né? E o que você acha que Deus pensa disso tudo? Porque ele precisa enviar Paulo, ó, olha o que fala, ó, fala assim, ó, para além da sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Ele precisa enviar Paulo. Tem uma nova missão, mas Paulo está cuidando das crianças aqui. E aí a palavra continua assim, ó, falando o seguinte: assim, ninguém pensará que estamos orgulhando do trabalho feito em território dos outros. E aqui uma advertência, irmão, para quem quer seguir a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem: seja feito em mim a tua vontade, ó Deus. Eu quero viver a vontade de Deus, mas não vá além do que o Senhor, meu irmão, estabeleceu para você. Paulo não iria. Paulo, território dos outros, porque cada um, ado, cada um no seu quadrado, irmão, cada um com a sua coisa, cada um com o seu relacionamento, sabe? Tem irmão que quer viver um casamento de Deus, irmão, mas ele tem no WhatsApp o contato da Dalila, o contato da Jezabel, entendeu? Não dá. Tem irmão que quer viver um casamento de Deus, mas está ficando com Gideão e os 300, irmão. Tá querendo emprego, tá querendo coisa que não foi feito. Deus não fez, Deus fez justinho, irmão. A nossa felicidade está na simplicidade daquilo que Deus fez. Nem a mais, nem a menos. Não somos nem mais importantes, nem menos importantes. Nós somos aquilo que Cristo estabeleceu para nós. E não há nada além do que felicidade além do que o Senhor promoveu para nós. Então não vai além do que o Senhor estabeleceu. Eu quero ler algo para vocês de um homem de Deus. Quero ler para vocês, olha, em 1 Crônicas, capítulo 1 Crônicas, capítulo, se eu não me engano, irmão, Davi, eu vou começar contando a história e vou procurar para vocês. Davi, ele resolveu de forma arbitrária a fazer um censo. E eu quero ler esses versículos. Nesse momento ele saiu da dependência do Senhor, e Davi era um homem segundo o propósito de Deus. Olha o que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 e 2. Fala assim, Satanás quis criar problema para o povo de Israel, e por isso levou. É o mesmo que de Romanos 8,14, os que são nascidos do Espírito. Por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo, um censo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vá para todo Israel, a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Um censo de grandeza, quero saber o meu trabalho,
quero saber o que eu fiz. Sabe, saiu da dependência do Senhor, não questionou, não perguntou. Foi além da sua fronteira, além do seu limite, além daquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele, deixou Satanás invadir o coração. Tem muita pessoa, irmão, que quando chega, sabe, tem os escalandos que se perdem no caminho, mas tem os escalandos que se perdem quando chegam no topo. A dependência a Deus, irmão. Olha, eu falei para vocês justamente sobre mim aí, sobre aquilo que o Senhor fez crescer dentro de mim. Tem um canal aqui que tem crescido, irmão, e eu tenho visto, e eu olho, eu vejo a minha incapacidade, irmão, diante disso tudo. Muitas vezes eu chorei aqui no meu quarto: Senhor, tá mais do que eu dou conta. E realmente eu acho isso, irmão. Falo com um coração sincero diante de vocês. Começou a aparecer alguns problemas e algumas coisas, e se não fosse a minha dependência no Senhor, e eu vejo que eu preciso, e eu vejo por que eu sofri, irmão, porque eu tinha dentro de mim um ego inflado, junto com a questão da carência emocional, de, sabe, promover uma autoestima que, na verdade, até traz um alívio temporário para o nosso coração, mas que infla o nosso ego a ponto de nós sermos corrompidos justamente por essa necessidade de grandeza. Se manter pequeno é uma escolha pessoal. E ninguém se mantém pequeno fora da direção de Deus, fora daquilo que Deus estabeleceu. Davi provou disso, um homem segundo o coração de Deus. Então, você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela, irmão. Vai mostrar o que está dentro do coração. E muitos homens sucumbiram nessa caminhada da fé, porque Deus deu uma igreja grande para cuidar, Deus deu uma família, aí agora está tudo certo, irmão. E aí agora começa a olhar para o lado, começa a ver o que está acontecendo. A glória de Deus, irmão. Sem Deus nós não somos nada, nós não fazemos nada. Olha, aquilo tudo que eu falei para vocês, que o Deus me fez hoje, irmão, sabe? Presbítero, pastor, evangelista, profeta, mensageiro. Tira o Espírito de Deus para ver se eu tenho. Tocar bateria, cantar, Uber, YouTuber, trader, investidor. Tira o Espírito de Deus, os projetos, tira o Espírito de Deus para ver o que sobra. Só ruína e destruição, irmão. A força que eu preciso vem dele. Eu não sou nada, irmão, sou vaso frágil e inconstante também, como vocês. Luto com as mesmas coisas que vocês têm lutado, mas sem Deus nós não conseguimos. Porque olha o que ele vai falar. Ele fala aqui, ó, quando afirmamos ter autoridade, ele fala assim, ó, como dizem as escrituras, quem quiser se orgulhar, e aqui eu vou pro final, que se orgulhe somente no Senhor, irmão. É a dependência em Deus, irmão, que gera os resultados. É a dependência em Deus que gera os resultados. Olha, e que traz crescimento, irmão. Eu só cheguei aonde eu tô porque Deus foi comigo. Eu tenho certeza que Deus estava na minha caminhada, irmão. Eu sei em quem eu tenho crido, como Paulo fala. Eu sei em quem eu tenho conversado e quais são as promessas que Ele tem para mim. Eu sei aonde eu vou chegar se eu me manter pequeno e me manter debaixo da dependência dEle. Sabe, tem pessoa que cresce, irmão, e começa a humilhar as pessoas. Basta se tornar lá o 19º carimbador, saiu de 19º carimbador do correio para 18º, irmão. Se perdeu no caminho. Muitos irmãos falam de Deus e se perderam no caminho. Dalila traiu Sansão e Judas se vendeu. E é a nossa dependência. Salmo 124. Versículo 2 e 3 diz o seguinte: se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os inimigos atacaram, eles nos teriam engolido vivo, pois furiosos se voltaram contra nós. Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Colossenses 2, versículo 23. Façam tudo como se fizesse para o Senhor e não para homens, para que Ele lhes dê a recompensa que Ele lhe prometeu. E olha, Samuel viveu isso, e eu quero que nós sejamos como profetas. Profeta Samuel, que foi levantado para uma missão. Ana engravidou de Samuel e ele foi levantado para suprir uma necessidade que Israel tinha, porque havia profetas corrompidos naquele tempo. O nome Samuel diz, e aqui eu quero terminar, aquele que é ouvido por Deus. Aquele que é ouvido por Deus, irmão.
Porque Deus ouve a oração de um coração sincero e intencional. E Ele transforma. Assim como Ele transformou a minha mente em arma, as minhas palavras em pergaminho e o meu corpo uma fortaleza, Ele pode fazer por qualquer um. É o Espírito dele que trabalha. Mas é necessário que demos passos de fé, que a nossa fé cresça e que nós tenhamos vontade de viver isso de fato em nossas vidas. E em 1 Samuel 3,19 ele fala sobre Samuel. Enquanto Samuel crescia, Deus cumpria todas as palavras que tinha prometido para ele. E assim será na minha e na tua vida. O Cordeiro tem uma recompensa para a tua entrega, para o teu sacrifício, para a tua renúncia, para as tuas lágrimas e para a tua força. Coloque fé, coloque esperança e coloque amor naquilo que você está fazendo para o Senhor e será bem sucedido. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.